O único jejum que de fato Deus recebe é o jejum que você fica sem se alimentar, que você abre mão de tomar café, de almoçar, de lanchar, de comer fruta. Esse é o verdadeiro jejum que Deus de fato recebe e que surte efeito na sua vida. Será? Quem foi que falou isso? Então, no vídeo de hoje, eu estou aqui para falar para você e para mostrar para você, através de livros que eu já li. Eu estou aqui com um livro da Suzanne Gregori, O Jejum de Daniel, e estou aqui com o livro do Mashi. Esse autor, ele fala sobre o poder secreto do jejum e da oração. Então, 2 livros maravilhosos que eu super indico para vocês, gente. Esse aqui também fala de experiências maravilhosas, e esse aqui também, que a autora também teve. Livros que me ajudaram muito, que me enriqueceram espiritualmente, que foram assim divisores de água na minha vida. Mas além dos livros, eu tenho a própria palavra do Senhor que eu leio e tenho a minha própria experiência pessoal com Deus. Então nesse vídeo eu estou aqui para quebrar alguns paradigmas que até então você aprendeu sobre jejum. Talvez você já ouviu instrução de alguma liderança na igreja, já viu o vídeo, já aprendeu talvez em algum lugar que o único jejum verdadeiro que Deus recebe é o jejum que você fica sem se alimentar. Eu já fiz muito esses jejuns assim, continuo fazendo, creio que Deus recebe, mas eu quero mostrar para você também que o que vale para Deus, para o nosso Deus, é a intenção e o propósito do seu coração. Porque o nosso Deus, ele é Deus de propósitos. O nosso Deus, ele é Deus de alianças. O nosso Deus, ele é um Deus de promessas. O nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de amor. O nosso Deus, ele é Pai. E como Pai, ele conhece o coração dos seus filhos. Ele conhece as necessidades. Ele conhece o jeitinho de cada filho, assim como o pai biológico, uma mãe biológica, ela conhece o jeito dos filhos, sabe o que os filhos gostam, sabe das mães, sabe até quando o filho está fazendo pirraça e quando não é pirraça, né? Então, o nosso Deus como Pai, ele conhece as suas limitações, ele conhece as suas fraquezas. E no vídeo de hoje eu estou aqui exatamente para falar isso para você, que eu já vi tantos debates, tantos vídeos, tantas pregações de pessoas falando que se você está fazendo um jejum de não ver televisão, que se você estabeleceu de fazer um jejum de não entrar na internet, que na verdade você apenas está fazendo algumas coisinhas, mas que isso não vale como jejum para Deus. Primeira coisa, eu vou falar para você o que é um jejum. Jejum, quando a gente fala de jejum, a gente já associa, até na própria ciência, ficar sem comer, né? Se abster de alimento. Mas eu quero dizer para você que, na verdade, para Deus, quando nós falamos de jejum, no olhar de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos criou, quando Ele faz a leitura de jejum, Deus está falando de renúncia, de abrir mão de algo que é importantíssimo para nós. Jejum para Deus é você renunciar a algo que te dá prazer, algo que o corpo, que a alma faz bem para o corpo e para a alma. Então Deus nunca vai ver o jejum, uma pessoa fazer um jejum é ficar sem se alimentar comida. Isso é muito pequeno para Deus, querido. Deus é grande, Ele é todo poderoso, Ele criou todas as coisas. Então, como Deus ele vê o jejum como abstinência de algo que é importante para você, que vai te fazer bem, que vai entreter você, que vai te alimentar, mesmo que esse alimento não seja comida. Então, Deus ele olha sempre a intenção do nosso coração. Deus ele vai olhar sempre o porquê que você está fazendo aquilo, qual é o propósito de você abrir mão daquilo ali. Isso que conta para Deus. E outra coisa, querido, quem foi que falou que na Bíblia a gente só vai ver exemplo de pessoas jejuando só para ter intimidade a mais com Deus? Porque eu já ouvi isso, pastores, pessoas renomadas, falando que o verdadeiro jejum
que agrada a Deus, que Deus de fato recebe, é o jejum, que é a abstinência de alimentos. Que o jejum, ele traz muitos benefícios para o nosso corpo físico, sim, mas eu estou aqui nesse vídeo não é para falar do jejum de abstinência de alimentos, mas é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. No vídeo de hoje é para falar sobre isso. O que é mais difícil para você? Ficar algumas horas sem se alimentar, 12 horas sem se alimentar, 8 horas sem se alimentar, e ficar ali naquele momento ali orando, buscando a Deus, e depois você entregar ali o propósito e se alimentar normalmente, comer o que você quiser comer, porque o jejum de alimentos é esse, é ficar algumas horas que você estabeleceu com Deus, de não se alimentar para estar em oração, lendo a palavra, buscando a Deus para ter mais intimidade, mas você estabelece o horário para você entregar, e após o horário que você se entrega, você vai se alimentar normalmente, comer doce, comer o que você ama comer. Ou ficar 2, 3 dias sem rede social? Me responde agora. O que é mais difícil para você? Ou ficar uma semana sem comer nenhum tipo de guloseima, nenhum tipo de doce? Ou ficar um período sem comer carne, só comendo vegetais, verduras, né? Um período maior sem fazer aquilo que te dá prazer, que você ama fazer, né? Para mim, eu vou ser sincera, é mais fácil ficar 12 horas de jejum, né? Essas 12 horas a partir de meia-noite eu oro, vou dormir e só vou me alimentar meia-noite do outro dia, ou 6 horas do outro dia, 18 horas da tarde, né? Ou na hora 9 do outro dia, que são as 15 horas da tarde. Para mim é muito mais fácil ficar sem me alimentar por um período longo, ou curto, ou médio, e depois eu poder comer o que eu quiser comer, do que eu ficar 2, 3 dias sem rede social, sem entrar no meu WhatsApp, ou ficar uma semana sem comer doce é muito mais difícil, né? Ou ficar uma semana sem assistir televisão é muito mais difícil. Ou ficar, para muitas pessoas que vão para academia, ficar uma semana sem ir para academia, que também as pessoas gostam, né? Então, quem foi que falou que biblicamente a gente não tem respaldo bíblico para isso? Querido, a gente vai ver lá a rainha Esther. O jejum dela não foi para ter mais intimidade com Deus. Quando ela fez o jejum, foi para algo material, algo que ia custar a vida dela e de toda a nação dela, de todo o povo. A rainha Esther, ela sabia, porque o seu tio Mardoqueu falou para ela: olha, Esther, se você não fizer alguma coisa, Deus vai enviar o livramento da parte dele para nós. Mas ai de você. E quem sabe não foi para essa ocasião que Deus constituiu você rainha. Então, Mardoqueu deu uma palavra ali de despertamento para Esther, e Esther fez o quê? Ela fez um jejum de 3 dias. Ela colocou suas servas para jejuar com ela. Ela mandou Mardoqueu falar para todo o povo não se alimentar durante os 3 dias. Aquele jejum, ele não foi para uma intimidade com Deus maior. Aquele jejum foi para ter um livramento de morte para o povo. E funcionou, sabe? Porque Deus é Deus de misericórdia. Irmãos, a gente fala sobre essa questão de jejum, que tem que ser o jejum bíblico, é o jejum de abstinência de alimento, porque a gente vê exemplos na Bíblia de pessoas que se absteram de alimentos para um propósito. Mas você pode sim fazer um jejum para que Deus abra uma porta de emprego. Sabe por quê? Tem muitos problemas que nós passamos que eles vão ter as suas origens espirituais. Às vezes o seu marido está desempregado há muitos anos, ou você está desempregada há muitos anos por causa de uma palavra, por causa de uma atitude que você fez, que você lançou aquilo no mundo espiritual. E aí Satanás pegou aquela brecha ali que você deu, ou aquela atitude, alguma coisa, e ele teve uma legalidade para fechar portas. Ou às vezes até foi Deus que fechou essa porta para algum propósito. E Deus está só esperando você se retratar com Ele, você confessar o seu pecado, ou você tomar uma atitude de fé para Ele ter misericórdia, perdoar o seu pecado e abrir uma porta. Muitas das vezes não sabemos a origem de alguns problemas, até materiais que nós passamos. Às vezes você está com uma dívida, você está enrolada, tendo que parcelar tudo, o dinheiro não está dando porque você lá atrás também não vigiou
Você não fez um planejamento para algumas coisas, aí as coisas tomaram rumo, desandou tudo. E quando você jejua por uma causa material, sim, que isso também é bíblico, porque Deus vai receber o propósito que você fizer. Então eu tô vendo um monte de pessoas falando aí que você não pode jejuar para ter uma bênção material. Ah, você quer um carro novo, ou você quer trocar o seu carro, você quer uma casa nova, você quer que Deus venha abençoar para você ter condições de reformar a sua casa, que de repente está lá o telhado vazando, precisando trocar o telhado lá da laje, ou colocar um telhado na sua laje, que às vezes é a casa que não tem telhado. É N problemas que tá te prejudicando, te fazendo mal, sabe? Que não tá te fazendo feliz. E você já orou e não teve saída, e às vezes aquilo ali é um principado. É um demônio, sabe? É uma entidade que teve uma legalidade na sua vida por alguma área. E você não sabe por que aquilo está trancado, por que aquilo está amarrado. Aí você vai, não vou poder jejuar. Jejum para isso eu não posso fazer, porque eu só posso jejuar para causas espirituais, assim, para o jejum. O meu pastor falou que eu só posso jejuar se for abster de alimento. Aí às vezes é uma pessoa que tem problema de pressão alta, como eu, né? Mas eu jejuo assim mesmo, né? Mas às vezes é uma pessoa que tem um problema que não pode se abster de alimento, não jejua. Por que não pode jejuar se abstendo de alimento? Porque aprendeu dessa forma. Se você não pode fazer um jejum de se abster de um período sem se alimentar, pede ao Senhor para colocar um propósito no seu coração, que Ele vai colocar um propósito, e se Ele colocar, Ele vai te capacitar para você conseguir cumprir o propósito. Porque quando Deus coloca, Ele também, Ele se encarrega de te dar condições. Então, é um problema de uma enfermidade, que às vezes teve um diagnóstico do médico que não tem cura, você vai jejuar e Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir, Ele pode curar e te atender e curar ou não, mas se Ele não curar, Ele vai te dar condições para lidar com aquele problema. Ele vai te confortar para você lidar com aquela perda. Mas Deus também tem poder de curar. Você fizer um jejum, Ele tem poder de atender o seu jejum, para não deixar aquela pessoa morrer, ou até para você não morrer. Então, querido, o jejum é abrir mão de alguma coisa, é sacrificar alguma coisa. E essa alguma coisa, se for abrir mão de alguma coisa que você gosta de fazer, ou uma coisa específica que você gosta de comer, e se você vai ficar um período sem se alimentar, o sacrifício vai ser muito maior do que só algumas horinhas sem se alimentar, e depois você vai sair comendo tudo que tiver à frente. Porque eu já teve épocas que eu fiz jejum prolongado, irmãos, e eu acho que a forma que eu entreguei foi, eu quebrei mais o jejum do que eu sacrifiquei, porque hoje eu tenho essa maturidade para entender. Eu fiz jejum assim, Senhor, eu vou ficar o dia todo, mas aí quando foi de noite eu comi comida, depois eu quis comer doce, quis comer fruta. A minha mente ficou tão focada em entregar logo, em chegar o horário para eu entregar, que eu acho que eu não sei, Deus até recebeu pela misericórdia, porque eu tive resultados. Porque Deus, Ele é tão misericordioso que até para isso Ele não nos abençoa. Se você fizer um jejum que vai ficar até 5 horas da tarde, e você, sem querer, esquecer e chupar uma bala, e depois você lembrar, essa bala não era para mim ter chupado. Continua seu propósito, porque Ele é misericordioso para perdoar. Porque Ele é Pai, gente, não tem jeito. Então é isso que eu estou falando. Querido, não importa de que você vai abrir mão de ficar, mas o importante é que naquele período que você for ficar sem fazer aquilo, sem fazer aquilo que você ama de fazer, ou sem comer aquilo especificamente que você gosta de comer, que você esteja orando com um propósito, sabe? Lendo a palavra do Senhor, tendo em mente que aquilo ali é uma renúncia por causa do Senhor, por causa daquela barreira que você quer que o Senhor jogue por terra, por causa daquela muralha que você quer que o Senhor derrube. Porque com certeza, Deus como Pai, Ele vai te abençoar e vai te honrar. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Deus, Ele sabe quem você é, Ele te conhece, querido. E a partir de hoje, passa a fazer dessa forma. Você vai ver. Eu vou fazer outros vídeos ampliando mais esse assunto, de coisas que eu vi aqui, que Deus falou no meu coração sobre esses livros. E eu já super indico você, se você quiser, né, adquirir esses livros, né, deve ter audiobook dele. Esse aqui não tem, não. Eu ainda vou gravar. Esse aqui tem audiobook no YouTube. Lê esse livro, mas a gente vai fazer outros livros, outros vídeos,
porque eu já tô com fome aqui. Tá na hora de eu almoçar, a barriga já tá roncando. Então, querido, eu tenho certeza que Deus, Ele vai te direcionar a fazer o jejum que vai estar dentro das suas condições psicológicas e físicas. E se Ele direcionar você, Ele vai te capacitar e te dar força para você fazer, e você vai ter resultado. E vai colocar depois aí no comentário do nosso vídeo, tá? Para eu saber aonde esse vídeo chegou, o que esse vídeo fez na sua vida de diferença. Vou ficar muito feliz. Eu vou ter a certeza de que o meu trabalho está valendo a pena, que não foi em vão. Se esse vídeo alcançar 100 visualizações, foram 100 pessoas que assistiram, né? E eu já vou ficar feliz, porque eu vou saber que esse vídeo alcançou 100 vidas, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas compartilha nosso trabalho, curta, se inscreva no nosso canal, para que a gente continue cada vez mais sendo bênção aqui para vocês, viu? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus.